vamos lá a palavra do Senhor. No livro de Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 20, sexto mandamento. Capítulo 20, versículo 13. Vamos ler o mandamento que está aí exposto em duas palavras. Não matarás, diz o Senhor. A Deus nós oramos sobre a tua palavra lida, sobre uma expressão tão conhecida por todos nós. Nós pedimos que nesta noite, ao discorrermos sobre esse mandamento, que a nossa mente possa se abrir, tenhamos uma compreensão mais ampla daquilo que está implícito neste mandamento. Colocamos nossas vidas, nossas mentes, nossos corações diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que, se necessário for, venha nos confrontar, venha falar conosco, venha trazer para todos aqueles que são teus e que aqui estão reunidos o senso de comprometimento com esse mandamento. Use a minha vida como entendemos que assim tem sido feito, Senhor. Use a minha vida para falar a tua palavra como convém, expor esse mandamento como convém, levar a tua igreja para compreender o teu desejo nesse mandamento, que possamos, na força da tua graça, na força do teu Espírito Santo que tu enviaste a nós, possamos viver para honrar o teu nome, observando o compromisso do teu povo com este mandamento tão conhecido de todos nós. Assim oramos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, estamos diante de uma tríade de mandamentos curtos. Esse é o primeiro da lista, né? Não matarás. Logo depois desse tem mais dois mandamentos curtos. Então, a expressão é objetiva, é clara e é curta. Não matarás. Não tira vida. Porém, nesse mandamento curto há uma amplitude muito grande. Precisamos compreender não só o que está escrito, mas o que está embutido nesse mandamento. O que está preso a este mandamento. Nós estamos diante de mais um mandamento negativo, que começa com uma negação, não. E a gente precisa entender que tudo que Deus diz não, é porque Ele está protegendo algo muito maior. Quando Ele diz, não coloquem os outros deuses diante de mim, é uma proteção à sua própria santidade. A proteção ao culto, quando Ele diz, não façam para vocês imagem de escultura. Ele protege a santidade do nome dele quando diz, não tome meu nome em vão. Ele protege a todos nós, protege a adoração quando diz, separa um dia da semana, trabalhe em 6, descanse em 1. Ele protege a honra e a autoridade por ele delegada quando ele diz, honra teu pai e tua mãe. E quando ele diz, não matarás, ele está protegendo o bem maior, a vida. Esse é um mandamento não só que proíbe tirar a vida, ele requer a proteção da vida. Deus aqui está protegendo o bem maior, e ele faz isso por algumas razões. A primeira delas é que Deus é vida. A morte
não faz parte da natureza de Deus, nem dos planos de Deus. A morte não estava nos decretos de Deus. Os planos de Deus, na natureza de Deus, está a vida. Deus é vida. Deus nos deu vida. Deus nos criou para a vida. Quando nós olhamos a criação, nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 2:9, que Deus colocou no jardim uma árvore da vida. Quando nós olhamos para Apocalipse, que está fechando todo o plano redentivo de Deus, todo o decreto de Deus, quando nós olhamos para Apocalipse, lá nós veremos de novo uma árvore da vida. Então a vida é pertinente a Deus, a morte não faz parte da natureza dele. A vida é o bem maior, a vida é essencialmente divina. Como eu disse, repito, a morte não faz parte da natureza de Deus, nem dos planos de Deus. A morte não é a vontade de Deus. A morte é decorrente do pecado. Ela é decorrente da queda. Ela não está no plano original de Deus. Ela não está no decreto de Deus. Outra razão de proibir, tirar a vida, é porque nós entendemos que para Deus a vida humana é sagrada. A vida humana é intocável. Por uma razão que a gente vê em Gênesis. Porque a vida humana é a imagem de Deus. E a imagem de Deus é vida, não é morte. Se somos a imagem de Deus, carregamos conosco o dom da vida. Então não matarás, proteja o bem maior. Dentro da ética cristã, a vida deve ser sempre priorizada. Em todos os aspectos priorizada. Jesus é criador também da vida, doador da vida. Ele diz que o ladrão veio para matar. Morte não pertence a Deus. O ladrão veio para matar, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E no contexto de João 10, que é quando a gente lê, eu vim para que tenham vida e o ladrão veio para matar, o contexto ali aponta para uma religião que mata, para um complexo religioso que mata as pessoas, para um legalismo que ofende, que mata, que tira o brilho das pessoas. E ele então vai atrelar a morte ao ladrão e vai atrelar a vida a ele. Então, esse é um ponto. E é por demais importante nós analisarmos esse mandamento, sobretudo num tempo em que a vida é banalizada. Nós vivemos um tempo de vida banalizada, de indiferença. Nós vivemos um tempo em que as pessoas tiram selfie do lado de um cadáver. Elas postam selfie de tão acostumados que nós estamos com a violência, que nós banalizamos a vida. Talvez isso se inclua numa advertência escatológica de Jesus, que disse que nos últimos dias a iniquidade ia aumentar e em decorrência do aumento da iniquidade haveria o esfriamento do amor. O amor se esfria à medida que a iniquidade se eleva. Como nós vivemos num tempo de muita iniquidade, a gente convive com mortes diariamente. Nós convivemos com notícias de morte todos os dias. O noticiário sobre morte não consegue cobrir todas as mortes que acontecem diariamente. Então essa avalanche de informações sobre morte, nos fez talvez sermos pessoas indiferentes com relação à importância da vida. Nós acabamos nos relacionando com a morte de uma forma muito comum. Nós nos familiarizamos com a ideia da morte, convivemos com isso. Então pregar sobre um mandamento desse é fundamental, porque precisamos entender o que Deus quer da sua igreja. E o que Deus quer da sua igreja não é só que não tire a vida dos outros, porque isso é óbvio. A
que Deus quer da igreja dele não é só, repito, que nós não tiremos a vida do outro, é que nós lutemos pela vida humana, que nós lutemos pela proteção da vida, que saibamos defender o Evangelho pelo bem da vida. Só que, como eu disse, falar de um mandamento tão pequeno, não matarás, num tempo de violência extrema, num tempo de legalização, de pedidos de legalização de aborto, de uma forma de lidar com a vida humana estranha à Escritura, porque são pessoas que às vezes, entre aspas, lutam pelos direitos humanos e lutam pela possibilidade de matar alguém que não tem nenhum direito de se defender. Então nós estamos diante de questões severas para nós. Esse não matarás vai implicar para nós se defendemos uma cosmovisão bíblica ou uma ideologia pagã. Se vamos adequar a Escritura para ficar na agenda do politicamente correto, ou seremos fiéis àquilo que o Senhor diz. É também importante falar de um mandamento desse, num tempo em que os suicídios são constantes. E hoje, o suicídio dentro da própria igreja. Por que tantos pastores tiram sua própria vida? Por que tantas pessoas dentro do cristianismo têm o desejo de tirar a vida? De acabar com a própria vida? Onde entra o não matarás? Como eu disse, não é só a proibição de tirar a vida, é também uma ordem para proteger a vida do próximo e a nossa vida, a vida de cada um de nós. Isso implica severamente no tipo de vida que levamos. Ouvimos coisas absurdas, interpretações esquisitas da Escritura. Já vi alguém falando assim: não pode colocar uma tatuagem porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e se afundando na gordura, no açúcar, no sal. São coisas assim extremamente incoerentes. O que eu quero dizer para todos nós é que esse não matarás também requer de nós uma responsabilidade com a vida que Deus nos deu. Cuidar dela, proteger dela, saber dos limites dela. Por isso que ele pediu para trabalhar 6 dias e descansar num, porque ele sabe do limite da vida humana. A vida humana precisa de alimentação, de descanso e atividades físicas. E talvez nós tenhamos falhado nesses 3 itens, tanto na alimentação, quanto no descanso e quanto na atividade física. Deus nos criou para nos mover. Deus não nos criou para o sedentarismo. Deus nos criou para o movimento. Deus nos deu um corpo para se movimentar. E a saúde desse corpo também depende dele ser movimentado, dele ser tratado, dele ser nutrido. Então esse não matarás é mais do que a gente imagina. Porque todos nós podemos ouvir, ler um texto desse e falar assim: desse mandamento aqui eu não sou culpado. Mas quando nós ampliarmos isso, nós vamos ver que Deus pode estar severamente nos chamando a atenção para esse mandamento. Porque nós podemos não estar tirando a vida dos outros, mas podemos estar banalizando a nossa própria vida. Podemos não estar cuidando da vida que Deus nos deu. Podemos não estar protegendo a vida do próximo. E a igreja, como sal da terra, como luz do mundo, ela tem por obrigação não só cumprir esse mandamento no sentido de não tirar a vida do outro, mas cumprir esse mandamento no sentido de proteger. Ponto interessante para nós entendermos aqui é o original da palavra usada aqui, traduzida por não ou matarás, palavra razar, que ela é vista aqui em muitos outros pontos do Antigo Testamento. E a palavra no seu original quer dizer não cometa ato violento com ninguém. A tradução mais correta aqui era não assassinarás. Não use de violência contra o teu próximo. Então, porque esse mandamento, ele, por exemplo,
ele não vai proibir a guerra. A gente vê no Antigo Testamento guerras estabelecidas e guerras ordenadas por Deus. Como é um mandamento amplo, não tem como eu entrar nos pormenores disso. Isso é para um projeto para o ano que vem, quando a gente falar aqui em nível de palestras sobre alguns pontos que estão embutidos aqui, como, por exemplo, como é que o crente lida com pena de morte, como é que o crente lida com guerras, por exemplo. O mandamento aqui não proíbe guerra. Em muitos pontos ali existem guerras ordenadas por Deus no Antigo Testamento. Esse mandamento também não proíbe a legítima defesa. Você vai ver nesse livro de Êxodo mesmo, se eu não me engano, no capítulo 21 ou 22, que diz que aquele que for pego ladrão, roubando, e for atingido pelo dono da casa e morrer, esse mesmo não é culpado pelo sangue daquele que foi morto. Então, só para a gente ter cuidado com esse mandamento. Ele não proíbe a guerra, ele não proíbe a legítima defesa e ele não proíbe a pena de morte. Porque a pena de morte é estabelecida na legislação de Israel. E aí, para que a gente fique ainda com a mente mais ligada nesse mandamento, a pena de morte é estipulada exatamente para proteger a vida. A pena de morte punia-se com a pena capital, a pena fatal, aquele que era a ameaça para as outras vidas. A questão aqui não era socializar, era tirar da sociedade para que o mesmo não fizesse mal a uma sociedade que Deus levantou. Então, esses são pontos interessantes para a gente entender desse mandamento. O mandamento não é só proibindo tirar a vida, ele também exige a proteção da vida. O mandamento não proíbe guerra, não proíbe legítima defesa e não proíbe pena de morte. E o texto original poderia ser facilmente traduzido como não matarás, ao invés de não matarás, não assassinarás. Não usei de violência com os outros. É claro, irmãos, que esse mandamento vai ganhar uma amplitude maior. Por exemplo, Jesus vai dizer em Mateus 5, quando ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer um que insultar o seu irmão já cometeu homicídio. Você vê como que a coisa é mais ampla do que a gente imagina. Todos nós podemos estar aqui e deitar nossa cabeça tranquilamente, porque nós não assassinamos ninguém, não tiramos a vida de ninguém. Mas talvez a gente não pare para pensar que nós podemos ter matado pessoas com palavras ou sem palavras. A indiferença, quando nós ignoramos os outros, quando nós usamos das armas poderosas da nossa língua, nós podemos destruir pessoas com uma frase. Nós podemos acabar com a vida de alguém por uma fala, por um ato de desrespeito, pelo fato de ignorar a vida alheia, pessoas que não são notadas. Então, falar de um mandamento desse, no tempo de individualismo, no tempo de brigas constantes, as redes sociais e a revolução tecnológica aumentou o número de pessoas que morrem, mas que morrem moralmente, morrem emocionalmente, têm suas vidas ceifadas por aquilo que vem sobre ela. Muitas pessoas estão perdendo a alegria de viver por conta de coisas que viram, ouviram dentro dos Facebook e dos Instagrams da vida. Então nós estamos num tempo em que esse mandamento precisa ser visto de uma forma muito mais ampla. Nós estamos num tempo, por exemplo, que o índice de depressão, de doença da alma, de ansiedade, o número se eleva de uma forma incalculável, e nós não calculamos o número de pessoas que
sem falar nada para ninguém, tem o claro desejo de tirar a própria vida. Não são poucos aqueles que acham que tirar a própria vida vai ser um bem para os outros. Então, irmãos, eu creio que Deus está conosco ao falarmos deste mandamento. Deus está conosco ao nos levarmos a refletir sobre isso e abrir a nossa mente para que possamos não só continuar não matando, mas entender os pontos positivos desse mandamento. Porque não matar é o aspecto negativo do mandamento. Proteger a vida é o aspecto positivo do mandamento. E as duas coisas estão embutidas num mandamento só. Nós podemos, como pais, por exemplo, matar nossos filhos com nossa ausência, com a nossa displicência, com a nossa falta de atenção para com eles. Nós podemos matar nossos jovens quando achamos que as crises emocionais são um mimimi, são coisas que não tem o que fazer. Nós matamos as pessoas quando vemos elas num processo depressivo e achando que aquela pessoa pode curar por si mesma, simplesmente arrumando uma atividade para fazer. Como eu já ouvi gente falar, você está assim, procura alguma coisa para fazer que você melhora. Isso é matar. Isso está implícito nesse mandamento. Então, rapidamente aqui comigo, vamos ver como que a igreja se posiciona em aspectos negativos e aspectos positivos desse mandamento. Que Deus requer de nós no aspecto positivo. O que esse mandamento fala do aspecto positivo? Primeiro, não é permitido tirar a vida do próximo. Seja por um ato violento físico, seja por um ato verbal violento, nós não podemos tirar a vida do próximo. Isso é proibido aqui. João Calvino, na Reforma Protestante, vai ampliar esse mandamento. Ele vai dizer que nós matamos os outros também com a nossa violência verbal. Quando usamos da força da nossa linguagem para diminuir os outros, para ofender os outros, para oprimir os outros, para derrubar os outros. Não é à toa, irmãos, que pastores como eu precisam atentar para esse mandamento. Que nós podemos usar da eloquência que nós temos, da oratória que nós temos, do título que nós temos, para usar palavras de forma impensadas e, ao invés de produzir vida, matar pessoas. Pessoas, não são poucas, que saem da igreja arrasadas por aquilo que ouviram. Por isso que Jesus censurou aquela religião legalista da sua época, dizendo que o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir. E embora, quando a gente analise João 10:10, a gente aplique o ladrão ao diabo, se você ler o texto de João 10, que começa em João 9, você não vai ver menção ao diabo ali. O texto que vai culminar com eu vim para que tenham vida, o ladrão veio para roubar, ele começa num ato de uma ação milagrosa de Jesus curando um cego de nascença. Ao curar um cego de nascença, isso aqui é muito importante para nós, ao curar um cego de nascença, aqueles religiosos da época de Jesus, ao invés de se alegrar com uma vida que volta a enxergar, eles, pelo contrário, eles ficaram preocupados de fazer aquilo no sábado. Eles estavam mais preocupados com suas regras religiosas do que com a vida humana. A igreja evangélica, quando valoriza mais coisas do que pessoas, está matando. A igreja evangélica, e precisamos nos inserir nessa crítica, a igreja evangélica, quando valoriza mais os títulos do que as pessoas que carregam os títulos, está matando. Quando um instrumento vale mais do que um instrumentista, a igreja está matando.
quando os seus departamentos valem mais do que as pessoas que neles estão envolvidas, a igreja está matando. Porque a igreja vira ladra, a ladra de vidas. Não são poucas as pessoas que perderam sua alegria, não são poucas as casas que foram afetadas por uma religiosidade cega, que não tem senso de valores e prioridades. Nós estamos numa geração, meus amados irmãos, e você há de analisar o que eu vou falar e julgar se tem sentido ou não. Mas o que eu estou vendo na minha geração, e cada vez isso desenvolve-se mais, eu estou vendo uma geração que protege mais animais do que pessoas. Eu vejo uma geração que está pronta para ir para a rua, lutar pelos direitos dos animais, mas não estão na rua para lutar pela vida humana, a não ser quando a luta supostamente pela vida humana é só uma fachada para esconder interesses políticos por trás. E a gente precisa entender isso, irmão. Semana passada o Brasil se chocou com a morte da menina Ágata, uma publicidade enorme sobre isso, que deveria ser mesmo. Só não podemos ser ingênuos, achando que a ação da mídia ali era por valorização da menina, era interesse político. Porque quando há guerra de tráfico, crianças morrem e não há nenhum protesto da mídia contra isso. Irmãos, nós estamos numa inversão generalizada de valores. Ou nós voltamos para a Escritura, ou nós vamos pensar a vida conforme o mundo está impondo para nós. Não são poucos os cristãos que agora estão enxergando o mundo mais pela ótica do próprio paganismo cultural do que por aquilo que a Escritura ensina. Vejo pessoas chorando pela morte de animais, vejo pessoas dando nome de gente para os animais. Vejo pessoas dando carinho aos animais, ignorando seus filhos. Vejo pessoas gastando grande quantidade de dinheiro com animais e não conseguem investir um centavo naquele que não tem como cuidar da sua própria saúde. Não matarás é maior do que a gente imagina. Quem prescreveu isso aqui foi o autor da vida. E ele está chamando a igreja dele nesse tempo final, nesse tempo de virada. Viramos de um milênio para outro, a sociedade mudou, a cultura mudou, a forma de pensar mudou, os valores eternos do cristianismo foram jogados por terra, polaridades invertidas, senso de valor substituído, a escala de prioridade mudou. Animais mais valorizados do que pessoas, interesses próprios mais valorizados do que o interesse alheio. Nós somos capazes de nos alegrar. Quando eu digo nós, eu estou falando da humanidade em geral, não nós aqui. Somos capazes de nos alegrar por podermos comprar um carro blindado e não nos entristecer com aqueles que morrem a bala todos os dias. Não matarás é mais forte do que a gente imagina. Isso vem do coração de Deus. Então, esse mandamento vai proibir, tirar a vida do próximo. Por isso, ela nega, ela impede, ela bloqueia, ela proíbe qualquer tipo de violência. Violência física, violência verbal, violência psicológica, violência social. Há hoje pessoas sofrendo violências morais. Hoje, os pastores não gostam de falar nisso, mas eu falo. Hoje a gente vê homossexuais sendo assassinados.
E parece que a gente não tem a mesma dor, como se fosse um hétero. É vida humana. É vida à imagem de Deus. Precisamos acordar para isso. E não olhar essas coisas com a nosso senso humano de justiça. Eu creio, irmãos, piamente na Escritura, que Deus não criou o mundo para as guerras. Deus criou o mundo para a paz. Mas as guerras existem. E Deus, Ele não vai negar o direito à guerra, por exemplo, quando a guerra é para defender um bem maior, defender teu território, defender tua casa, defender tua família, defender teu país. Isso a Bíblia atesta. Precisamos ter muito cuidado, porque eu vi muita gente falar bobagem. Ano passado, no ano eleitoral, quando se colocava em xeque a questão de pena de morte e armamento, eu vi cada coisa, tanto dos que defendem quanto daqueles que reprovam, eu vi cada argumento que não tem nada a ver com a Escritura. São argumentos vindos da própria ideologia pagã, tanto daqueles que aprovam o armamento, como daqueles que reprovam o armamento. E o que eu quero, o que eu sonho, é que nós pensemos pela Escritura, que a nossa forma de agir, de opinar, venha da ótica da Escritura, de como ela lida com isso. Então, por isso, creio ser importante. Se nós entendemos, e aqui tem um ponto muito importante para nós, se perguntarmos assim, onde começa a vida? O que nós responderíamos? Se nós pegássemos, por exemplo, o relato de Mateus, que disse que Jesus foi gerado no ventre de Maria. O que estava no ventre de Maria? Uma vida? Um projeto de vida? O que estava no ventre de Maria tornou-se vida quando nasceu, já era vida quando estava lá dentro. A forma como você entende a origem da vida vai definir a tua posição sobre aborto. O que é a vida? Se a vida nasce na concepção, eu não posso ser a favor do aborto. Porque eu não posso matar. Não quero entrar aqui no mérito das aberturas, da legitimação do aborto, porque existem casos que o aborto é permitido, mas eu não estou entrando nesse mérito da questão, eu estou entrando no mérito do não matarás. Já vi jovens cristãos defendendo o aborto, certamente eles não usam a Escritura para isso. Eles vão usar o conceito das ideologias que aprendem fora da Escritura. Os meios de comunicação, eles não são isentos de nada, todos eles têm uma cosmovisão por trás. Ouvi, por exemplo, um dia desse, numa novela da Record, para dizer que a gente não desce o olho só na Globo. Uma novela da Record, em determinado ponto, uma menina que fez um aborto numa clínica clandestina, morreu ela, morreu a criança. E num diálogo, a pessoa fala assim, está vendo? Se o aborto fosse legalizado, ninguém ia recorrer às clínicas clandestinas e colocar em risco a própria vida. Pensa no argumento. Esse é o argumento. Por que é esse argumento? Para que não tenha mortes, para que não haja clínicas clandestinas e para que não se recorra às clínicas clandestinas, o melhor é legalizar o aborto. Tem muita gente engolindo isso. Agora pense mais alto. Se a cocaína fosse legalizada, ninguém precisaria de uma bomba de estudo. Se o crack fosse legalizado, não haveria um comércio de crack do jeito da clandestinidade, da ação criminosa que tem. Então, irmãos, a nossa posição precisa ser pensada. Dentro que defendem o aborto, vão dizer que o que está ali é uma vida em potencial.
Outros dizem que é um ser sub-humano. Mas eu sou ortodoxo e creio que estou ensinando essa ortodoxia a esta igreja. A vida, provado pela ciência, começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali surge a vida. E ali que já estão todas as coisas pertinentes ao seu DNA. Ali, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, tem coisas que você já tem, que vem de uma linha hereditária. Dali vai definir a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, a cor da tua pele. Ali. E a vida começa ali. Se a vida começa ali, eu não posso tirar a vida. Por que eu não posso tirar a vida? Porque o meu Deus falou: não matarás. Então eu não posso tirar. Eu já vi alguém defender isso. E eu falei para a pessoa assim: se tua mãe tivesse pensado a mesma coisa, você não estaria com essa arrogância hoje. Você não teria vivido. Você não estaria em pé. Mães que tiveram suas gravidez nos momentos mais difíceis da sua vida. Mães solteiras. Mães que não tiveram apoio de pais. Mães que tiveram uma relação sexual errada, que trouxe uma gravidez, que foi abandonada pelo parceiro, que carregou 9 meses na barriga, que nasceu, e que muitos desses hoje são doutores, são pastores, são gente de bem. Então, quando se fala de não matarás, nós, como igreja, não podemos defender qualquer espécie de violência, da violência à vida humana. Nós não podemos, em hipótese alguma, ser a favor da política do aborto, já que nós entendemos que ali é uma vida indefesa. E o aborto é uma prova de egoísmo e de hipocrisia, porque nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem de deixar nascer para matar. Matam porque não estão vendo, os olhos não veem, não veem o sofrimento de uma vida, um ser indefeso lutando para viver, e aqueles que estão gerando lutando para matar. Não podemos defender isso. Somos cristãos, nos atrevemos a dizer que somos reformados. Somos pela vida, defendemos a vida. Outra coisa, esse mandamento proíbe. Se ele proíbe tirar a vida do outro, ele também proíbe tirar a própria vida. E aqui a gente pega uma coisa delicada, porque a gente tem, por exemplo, os chamados suicídios heróicos. Os kamikazes na Segunda Guerra, por exemplo, que entram no avião e dão sua própria vida pela sua pátria. De certa forma, Sansão, quando empurra as colunas do templo, e ali ele vai embora também. Então existe o suicídio heróico. É quando um pai entra na frente do seu filho para morrer no lugar dele. Então não é disso que nós estamos falando. Mas há 2 tipos de suicídio muito perigosos. O suicídio pelo desespero. Normalmente aqueles que se afundaram em dívidas, aqueles que tiveram e agora não têm, aqueles que por algum momento entrou num processo de desespero e atentam contra a própria vida, e a gente tem muitos exemplos disso. E a gente tem hoje, o que é maior, é o índice do suicídio por distúrbios emocionais. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Não são poucos que tiram a vida. Mês passado nós tivemos mais um pastor que tirou a vida, no sul do país, se eu não me lembro, se eu não me engano, Porto Alegre.
mais um que tira vida, e eu fico me perguntando por que pastores tiram vida, por que tanto conflito emocional, por que tanto distúrbio emocional. Irmãos, eu vou tratar isso aqui com um carinho muito grande, colocando a minha palavra sobre o crivo de vocês. Eu creio que as doenças emocionais são doenças que precisam ser tratadas com psiquiatras, com psicólogos, com medicação. Eu creio nisso. Mas eu também acho, irmãos, que um percentual muito grande dessas doenças emocionais poderiam ser evitadas se nós obedecêssemos melhor aquilo que a palavra de Deus ensina. Muitas doenças emocionais foram oriundas de opções, de escolhas por pecado, por coisas que a Bíblia reprova, por atitudes, por caminhos que pegou e a conta veio, a acusação veio, o senso de culpa veio muito forte na cabeça dessas pessoas. Muitos que entraram pelo caminho do suicídio nunca quiseram ouvir o conselho de ninguém. E a Bíblia vai nos ensinar como nos proteger. A Bíblia vai dizer, por exemplo, para ocuparmos nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é agradável. Então, meus amados irmãos, diante disso, nós precisamos começar então a discutir quais são os aspectos positivos. Se até aqui eu falei do que não podemos fazer, agora eu começo a falar daquilo que devemos fazer. E aqui entramos nós. Primeira coisa, nós devemos lutar como igreja por políticas de proteção à vida. Lutar mesmo. Lutar por pensamentos, políticas, leis que vão proteger a vida. Precisamos nos engajar nessa causa, ao invés de ficarmos apenas enclausurados dentro de quatro paredes. Precisamos lutar por políticas que protegem a vida e lutar contra políticas que banalizam a vida. Precisamos fazer isso como igreja, como povo de Deus, como imagem de Deus. Segundo, precisamos entender que em vez da morte, em vez de matar, nós precisamos proteger. E como a gente faz isso? A Bíblia orienta não só para nós não fazer o mal ao próximo. A Bíblia nos orienta a fazer o bem ao próximo. Paulo vai dizer, por exemplo, para vivermos em paz com todos. Ele vai dizer algo muito tremendo em Romanos 12, quando ele diz: não torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é papel do povo de Deus. Interessante, irmãos, por que a gente começa aqui nesse mandamento 6, não matarás? Por que isso? Pensa comigo, venha comigo na minha mente. Por que o não matarás está colocado logo depois de honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é um ambiente, é um mandamento que nos remete ao ambiente familiar. E o primeiro assassinato foi no ambiente familiar. E vocês sabem qual foi a causa de um tirar a vida do outro? Inveja. A inveja mata. E pasmem, sabe onde a inveja mostrou suas garras? No culto. Os dois irmãos estavam oferecendo sacrifício a Deus, e um invejou o outro, e ao sair do culto, um matou o outro. O que você quer? Você quer chegar aonde, pastor? Eu quero chegar no seguinte: nós podemos estar aqui adorando, louvando, chorando, nos emocionando e sair daqui com a nossa língua, matar os nossos irmãos, ter inveja. Irmãos, o nosso coração é tão imundo no pecado
que nós somos capazes de sentir alegria na conquista de alguém e ao mesmo tempo invejar aquela conquista. Nós podemos ver alguém entrando por um caminho que nós queríamos entrar e nós não entramos, e gerar em nós um sentimento de inveja e de depreciação tal que a autoestima vai lá embaixo, que abre porta para depressão, para crise emocional, e não são poucos que depois vão chegar à conclusão que a vida perdeu o sentido. Se nós atentarmos para aquilo que a Escritura ensina, com certeza nós vamos fechar as portas. Terceiro, nós podemos proteger a vida tomando atitudes que protegem, por exemplo, a nossa mente. Quais, pastor? Fuja do pecado. Você quer mesmo cumprir o mandamento de não matarás, no sentido de proteger a vida? Comece a proteger a tua. Como é que você protege a tua vida? Fuja do pecado. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Então, se você quer proteger a tua vida, fuja do pecado. Como é que eu vou fugir do pecado, pastor? Guarda a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Ele. Como pode o jovem preservar puro o seu coração, observar puro o seu caminho? Observando de acordo com a palavra de Deus. Não tire a tua vida. O pecado mata. O pecado tira a alegria da salvação. O pecado arranca o semblante da glória de Cristo da tua vida. O pecado denuncia você. As pessoas que olham para você veem que você não é o mesmo, que você não é a mesma, teu olhar caiu, teu semblante decaiu, a tristeza está estampada no teu rosto, como diz Jesus a uma das igrejas do Apocalipse: tem nome de que vive, mas está morto. O pecado é avassalador. Por isso, quando Davi é confrontado pelo pecado dele, ele diz: eu pequei contra ti, Senhor. Dá-me um coração novo. Que ele reconhecer que o problema estava no coração dele. Quer ver um indicador da nossa pecaminosidade? É quando nós pecamos e, ao invés de reconhecer que estamos em pecado, nós julgamos os outros, colocamos a culpa nos outros, ficamos de mal com os outros. Isso é a prova que estamos afundados no pecado. O pecado nos cegou, nos matou, nos arrancou dos nossos irmãos. Não quer proteger? Fuja do pecado. Segundo, alimente a tua mente com a verdade. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Se você está ouvindo o teu pastor hoje falando não matarás, pergunte para você mesmo: do que eu tenho alimentado a minha mente? Aquilo que você alimenta a tua mente pode ser o veneno que te mata, que acaba com a tua vida, acaba com a tua alegria. E olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos: o pecado é tão egoísta, e quando a gente se afunda no pecado, não pense que é só você que sofre, não. Sofre você, sofre teus irmãos, sofre teu pastor, sofre teus amigos, sofre tua mãe, sofre teu pai, sofre aqueles que te espelhavam em você, sofre muita gente. Então não matarás, não tire a vida. Salvação é vida, pecado é morte. Salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Jesus Cristo. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Ele nos deu vida, então não entre pelo caminho da morte. O caminho da morte é o pecado. Não deixe que a tua mente fique, como a expressão que Paulo usa, não deixe que a tua mente fique cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? É como uma cicatriz. Antes de uma ferida cicatrizar, quando você toca ali, você sente. Depois que cicatriza, você não sente mais.
Assim é o pecado. Quando nós nos afundamos nele, ele nos machuca. Quando nós pensamos no que estamos fazendo, nos machucamos. Quando ouvimos uma pregação que fale, que denuncie o nosso pecado, nós sentimos. Mas quando continuamos a pecar, tentando justificar o nosso pecado, tentando legitimar o nosso pecado, nós vamos criando uma cicatriz sobre ele. A mente vai se cauterizar a ponto de você ouvir e não sentir mais absolutamente nada. Quando chegamos a esse ponto, é porque fomos entregues a nós mesmos. E aí, irmãos, é morte certa. Não matarás. Ainda para proteger a mente, estou falando da proteção da mente, fugir do pecado, alimentar a mente com a verdade. Terceiro, nutrir relacionamentos sadios. Você já reparou que a pessoa, quando entra num caminho de suicídio espiritual, normalmente ela está andando com gente errada? Eu estou ficando louco ou é isso mesmo? Andando com gente errada, ouvindo de gente errada, ouvindo coisa errada. Sabe por quê? Quando você anda com gente errada, você anda em ambientes errados, e o ambiente fomenta o ato. Dependendo do ambiente que você convive, com as pessoas que você convive, primeiro você vai começar a não se incomodar com aquilo que eles fazem. Preste atenção no que eu estou falando. Primeiro você não vai se incomodar mais com aquilo que eles fazem, depois você vai aprovar aquilo que eles fazem, e depois você vai fazer aquilo que eles fazem. Está o Salmo 1 aí para nos esclarecer sobre isso. Irmãos, eu li um dia desse, dessas postagens aí de redes sociais, que dizia assim: antigamente, quando o pastor pregava sobre o pecado, as pessoas choravam e se arrependiam. Agora, quando o pastor prega sobre o pecado, as pessoas mudam de igreja. Verdade. Verdade. A gente prega sobre o pecado, a pessoa vai arrumar um outro evangelho, uma outra escritura, uma outra igreja, uma outra coisa onde ela pode fazer o que é errado, achando que está certo. Não matarás. Quarto, ponto positivo do mandamento: alimente bons hábitos. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos. Você não adquire um hábito da noite para o dia. O hábito requer constância. Você só pode se livrar de um mau hábito se você desenvolver um bom hábito. Então crie bons hábitos com a tua saúde, da preservação do teu corpo. Não fica mentindo para você mesmo, dizendo: não, eu me quero assim. Não, você não quer, você quer de outro jeito. Isso é porque você não quer admitir, então você precisa trazer uma verdade para você. Hábitos saudáveis, gente, não glorificamos a Deus acabando com o nosso corpo. Não glorificamos a Deus sem prevenir. Muitas das leis alimentícias que Deus dá ao povo de Israel era preservando a vida, para que eles não morressem. A gente vive numa geração sedentária que se alimenta mal e que descansa pior ainda. E nós estamos falando: não matarás. Precisa de uma campanha publicitária muito grande para o homem entender que ele tem que fazer exame de próstata. E quando não faz, pega um diagnóstico, fala assim: você está com câncer de próstata. E quando nós diagnosticamos, já é mais difícil de curar. Como é que você fica nesse mandamento? Não matarás. É mais amplo do que a gente imagina. Quantos são aqueles que têm um plano de saúde para cuidar da doença? O plano já diz, é plano de saúde, é para cuidar da saúde. Não é para cuidar da doença. Pastor, ora pela minha saúde. Eu não oro, eu oro pela tua doença, para Deus curar a tua doença. A tua saúde, você tem que cuidar dela. Mas não cuide
cuide da sua saúde. E eu sei que eu estou falando de coisas delicadas, porque todos nós estamos inclusos nisso. Não pense que eu fico aliviado sabendo das poucas horas de sono que eu tenho. Eu sei que eu estou errado nisso, esse mandamento tem que me quebrar. Preciso dormir mais, preciso descansar mais meu corpo, preciso descansar mais a minha mente, já que da minha alimentação e da minha atividade física, eu cuido relativamente bem. Agora, talvez não tenha cuidado tão bem do descanso do corpo. E esse mandamento fala comigo. Para a gente terminar, irmãos, algumas aplicações para nós. Aplicações bem práticas. Primeiro, o valor da vida deve ser apoiado por nós, Igreja do Senhor. Isso é prático. Você tem que sair ouvindo uma palavra dessa aqui, apoiando aquilo que preserva a vida, por 3 razões. Primeiro, porque a vida é um dom de Deus e a gente tem que preservar. Segundo, porque a vida é um bem pessoal. Deus não te dará outra vida. Quem é da minha época, acordava de manhã e escutava assim: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Nem lembro mais disso. Isso é a Rádio Record do Brasil. Eu lembro. Cada minuto que passa é um milagre. Eu cresci ouvindo aquilo. E é fato. É fato. Não volta mais. Agora presta atenção. Nós não podemos apagar o nosso passado, mas eu estou aqui parafraseando Augusto Cury. Você não pensar que a frase é minha. Ele diz assim: nós podemos não apagar o passado, mas nós podemos reeditá-lo. Ele está certo. Se você não pode apagar as coisas erradas que você fez, você pode agora reeditar com coisas certas para você fazer. Isso nunca é tarde para isso. A vida é um dom de Deus, a vida é um bem pessoal que não pode ser retirado. E terceiro, a vida é um bem social. A vida é um bem para a sociedade. Segunda aplicação, que tem também 4 implicações dela. São 4 princípios para colocarmos em prática ao ouvirmos essa palavra. Primeiro, nós não podemos mais ser indiferentes com relação à banalização da vida tão comum nos nossos dias. Nós precisamos tirar o sangue dos olhos. A gente precisa chorar com aqueles que morrem na violência da nossa cidade, do nosso estado. E não ter os atos, aqui é uma opinião bem própria minha, tá? E não ter um ato impensado, impróprio, insensível, inconsequente do nosso governador pousando de helicóptero e fazendo gesto de comemorar algo que não tinha nada para ser comemorado. Estou nem julgando a intenção dele. Eu acho que a intenção dele era outra. Mas isso prova, irmãos, que nós estamos convivendo com uma violência tamanha que nós somos capazes de comemorar a tragédia. E nós não estamos aqui para comemorar a tragédia, nós temos que chorar com a tragédia. Eu me lembro, há alguns anos, na condenação dos Nardines, lembra? É Nardini mesmo o sobrenome? Nardones, isso mesmo, desculpa. Gente, eu nunca vi aquilo. Quando deu a sentença do casal, fogos, comemoração, gente vibrando. Eu não entendi aquilo, que o desejo por justiça era tão grande, e a gente esqueceu que não tinha nada para comemorar. Uma família destruída, uma criança jogada não sei quanto andar, um pai e uma mãe com mais de 30 anos de cadeia nas costas. A gente está comemorando o quê? Não tem nada a ter para chorar. Alegramos pela justiça ter sido feita, sim, mas choramos pela tragédia que envolveu todo esse episódio. Então a gente precisa entender isso. Precisamos procurar nos relacionar e
não sermos indiferentes com qualquer tipo de banalização à vida, de banalização à tragédia. Nós somos a igreja do Senhor. Quer ver um exemplo disso? Você sabe o que era Jerusalém para Jesus? Cidade sanguinária, cidade que matou os profetas, cidade que estava prestes a matar Jesus. E você lembra quando ele olha para a cidade, ele chora. Ele chora a tragédia da cidade. E ele profetiza que não ficaria pedra sobre pedra naquela cidade. E não ficou. No ano 70 foi tudo destruído. Mas a tragédia arranca lágrimas e não risos. Então isso é uma aplicação prática para nós. Não comemoramos nada. Tinha gente fazendo política com a morte da Marielle, a gente sabe disso. Usou a morte de uma pessoa para levantar bandeiras políticas. Mas por outro lado também tinha uma banda que dizia, já morreu tarde, que está envolvido com coisa errada. Gente, onde a gente vai parar com isso? O que é a vida humana para nós? É o quê? Um objeto de manobra política? Ou ela só vale quando comunga dos meus pensamentos? Então, não matarás. É forte isso. Seres humanos são mais importantes do que animais. Precisamos entender isso. A relação que você tem com o seu cachorro não pode ser mais afetiva do que a que você tem com o teu pai, com tua mãe, com o teu irmão, com o ser humano como você. Porque aos animais ele não deu o sopro da vida, ele deu a nós. O espírito dele habita em nós. É de pessoas que nós devemos nos solidarizar mais do que com animais. Não estou falando que a gente tem que maltratar animais, gente, pelo amor de Deus, não estou falando assim, pode ser algum. Mas eu estou falando que a gente precisa saber quem vem primeiro. Precisamos ter cuidado conosco. Precisamos ter cuidado com o nosso próximo. E aqui eu vou fechar com uma coisa bem particular da nossa igreja. Nossa igreja está inserida numa sociedade doente. Ok? Um dos males da sociedade também afetam as pessoas da nossa igreja. Então aqui está um pedido no coração de um pastor que é pai de uma menina e pai de muitos filhos. Quantos nossos jovens ou adultos, seja lá qual for, adultos, jovens, passaram por um problema de crise emocional, de ansiedade, de depressão, de entrar por caminhos que são censurados pela Escritura. Prove o teu amor por essa pessoa, não abandonando, não rejeitando, não julgando pelos seus atos. Crie empatia, se coloque no lugar do outro. Que o valor de uma pessoa não seja atrelado ao seu momento, mas atrelado à sua história, aquilo que ela é. E ninguém deixa de ser o que é por um momento. Nós somos uma história, nós não somos um momento. Nós não podemos perder de vista o que as pessoas são por aquilo que elas estão sendo naquele momento. Então, jovens, adolescentes, adultos de nossa igreja, a gente precisa entender quando Jesus disse assim: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, eu aliviarei. A igreja é lugar de acolher os cansados, os sobrecarregados, os emocionalmente doentes, aqueles que já não têm a capacidade de pensar como pensavam antes, que entram em crises depressivas, que pensam em tirar a própria vida, que choram, que não encontram mais sentido para viver. E às vezes vamos se afastando dos cultos, não aparece mais. Ao invés de você julgar, procure o que está acontecendo. Procure ver o que está acontecendo. Se aproxime, doe o teu ombro, doe os teus ouvidos, doe o teu afeto a quem está precisando. Ela não precisa certamente do teu julgamento. Ela precisa do teu acolhimento. Ela precisa do teu braço. Ela precisa do teu ombro. Ela precisa da
essas pessoas precisam da igreja. Não matarás. A igreja não mata seus próprios soldados. A igreja não pode matar seus próprios membros. A igreja não pode fechar os olhos para uma doença dos nossos dias. Precisamos continuar pregando a palavra, orientando, ensinando para fugir do pecado, para fugir dos gatilhos que vão desencadear os processos depressivos severos. Nós precisamos amar, acolher, continuar pregando, ter muita paciência. Que Deus nos abençoe, que o Brasil saiba que existe uma igreja que é a imagem de Deus, é a favor da vida, é contra a morte, porque a morte não pertence a Deus.